E agora falar sobre outro caso que está na coluna da Mônica Bergamo de hoje, do jornal Folha de São Paulo, que tem a ver com a investigação de uma tentativa de golpe no nosso país, que tem a ver com a movimentação de Eduardo Bolsonaro, deputado federal licenciado lá nos Estados Unidos. Olha que bonita é você no telão aqui, ó, Mônica, no nosso super telão. Abre a tela aqui para mostrar a Mônica e a sua tela. Cadê? Ó, olha aí, ó, que bonitona você aí, ó. A Mônica Bergamo apurou essa história de que o Bolsonaro pode ter os bens bloqueados porque ele está financiando o Eduardo lá nos Estados Unidos. E ele está usando o dinheiro do Pix para isso. É isso, Mônica? É isso, Fabiola. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, quando apresentou ao Supremo Tribunal Federal o pedido para que o Eduardo Bolsonaro fosse investigado, ele já deu a pista, né? Porque ele elencou diversos crimes que o Eduardo Bolsonaro estaria cometendo nos Estados Unidos, coação de autoridade no curso do processo, tentativa de obstrução de investigações. Por quê? Porque ele está nos Estados Unidos articulando para que o governo Donald Trump sancione o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator dos processos contra o Bolsonaro no Brasil. Ou seja, ele está tentando colocar um governo estrangeiro para intimidar um juiz brasileiro. Isso é uma tentativa clara de obstrução da justiça no entendimento da Procuradoria-Geral da República. O governo brasileiro, inclusive, o Fabiola, tem o entendimento de que não é o Eduardo Bolsonaro, que o Eduardo Bolsonaro é um surfista, que as Big Techs estariam por trás desse movimento. Ok, mas mesmo como um surfista, ele está tendo um papel de cometer crimes nos Estados Unidos. Então, a partir do momento em que ele está lá cometendo esses crimes e o ex-presidente Jair Bolsonaro declara que está sustentando ele nos Estados Unidos, então, obviamente, quem está financiando o crime é também um criminoso. O Gonet já deu a pista ao dizer que o Bolsonaro precisaria ser ouvido sobre essas declarações de que está financiando o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Então, ele já deu a pista e entre os próprios bolsonaristas há esse temor, e eu fui checar no Supremo e, de fato, essa possibilidade é muito concreta, porque ela é até óbvia, né, Fabiola? Se tem alguém cometendo um crime e alguém financiando essa pessoa que está cometendo esse crime, essa pessoa também ela é criminosa, especialmente se ela é a beneficiada por esse crime. Porque quem poderia se beneficiar por essa tentativa de obstrução da justiça? O próprio Jair Bolsonaro. Então, são peças que vão se encaixando. Teve um magistrado com quem eu conversei, Fabiola, que me disse que é possível até, talvez menos provável, porque não há intenção de prender o Bolsonaro antes do trânsito em julgado dos processos a que ele responde, mas que cabe, inclusive, prisão preventiva. Quando você tenta obstruir uma investigação, você pode ser preso. E isso a gente já viu várias vezes no Brasil, investigados que tentam obstruir a investigação sendo presos. Então, caberia, inclusive, prisão preventiva, mas o mais provável é um bloqueio de bens. Ou seja, um bloqueio da conta Pix. O Bolsonaro está arrecadando agora dinheiro, pedindo novas contribuições para a conta Pix dele. Entre os argumentos estão o de que ele está sustentando o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. O ex-ministro do Turismo dele, Gilson Machado, que está capitaneando essa vaquinha, diz que é muito caro viver nos Estados Unidos. Então, jura, né? Fala de mais dinheiro. Agora é curioso porque ele arrecadou 17 milhões. Você sabe que uma vez o Bolsonaro me mostrou o Pix dele, né? Ele mostrou numa a entrevista conta? E ele falou, olha, eu tô aqui, esse aqui é o meu Pix. E pingando Pix. R$1, R$10, R$100, R$200. De fato, as pessoas contribuíram, ele mobiliza os apoiadores dele, contribuíram, ele arrecadou 17 milhões, eu me recordo que ele me mostrou transferências para a Michelle, inclusive, porque é a mulher dele, né? Então, Bolsonaro, paga despesas dela. Aí ele fazia Pix para ela, é isso? Aí ele me mostrou um Pix que ele fez para ela, bom, e tinha bastante dinheiro, então, no total foram arrecadados 17 milhões. Ele já gastou 8 milhões de um ano, que é bastante dinheiro. O ex-ministro do Turismo dele disse que ele gastou com viagens, advogados. Eu não sei se os advogados estão recebendo uma fortuna para defender, não é a informação que eu tenho, mas pode ser, né? Não sei precisamente qual é o acerto entre o Bolsonaro e seus advogados, mas o Gilson Machado diz isso. Ele está gastando com viagens, ele está gastando com advogados, ele está gastando com o Eduardo Bolsonaro, e aí é que acendeu a luz do Gonet e do Supremo Tribunal Federal. Bom, se ele está sustentando o Eduardo nos Estados Unidos, é ele que está bancando
um investigado que está cometendo crimes, portanto, ele tem que responder sobre isso. Ele está intimado, inclusive, para prestar esclarecimentos sobre isso. Não tem data ainda, né, Mônica? Não tem data, que eu saiba, não tem data, mas deve ser para breve, né? E curioso, né, Josias, porque na entrevista com você e com a Carla Araújo, o próprio Bolsonaro admitiu que ele está bancando o filho nos States. É verdade, ele admitiu que está usando esse recurso arrecadado por meio dessa picaretagem aí para bancar o filho nos Estados Unidos. Agora, chega um instante, Fabiola, em que uma coisa se transforma no seu excesso ou até no seu oposto. Identificar esse instante exato em que uma coisa vira outra coisa nem sempre é fácil. Agora, essa notícia que nos traz a Mônica Bergamo, de que o Paulo Gonet cogita pedir o bloqueio das contas do Bolsonaro, mostra que o Procurador-Geral da República precisa abrir os olhos. Na denúncia sobre a trama golpista, o Paulo Gonet mostrou que sabia o que estava fazendo. A coisa já virou ação penal contra o Bolsonaro e 3 dezenas de cúmplices, e com a campanha para obter sanções da Casa Branca contra magistrados brasileiros, o Eduardo Bolsonaro forneceu material para o inquérito aberto contra ele nessa semana. Agora, bloquear as contas do Bolsonaro por financiar a estadia do filho nos Estados Unidos adicionaria ao episódio uma teatralidade desnecessária. Primeiro porque o bolsonarismo não hesitaria em organizar uma nova picaretagem para bancar o Dudu Bolsonaro lá no Texas. Em segundo lugar, porque o torniquete financeiro daria ao Bolsonaro um papel de coitadinho que ele vem tentando desempenhar e não consegue, sem êxito. Esse papel de vítima não grudou no Bolsonaro. Então, a primeira turma do Supremo houve testemunhas há 2 semanas. Os depoimentos reforçaram as acusações contidas lá na peça do Paulo Gonet, da Procuradoria. Não surgiu, por enquanto, uma mísera novidade capaz de socorrer o Bolsonaro e os outros réus. Pelo andar da carruagem, as condenações desse grupo crucial, que inclui o Bolsonaro, vão sair até outubro. Agora, instalar gambiarra num processo tão sólido como esse seria uma burrice. As condenações estão por vir, os mandados de prisão se tornaram uma questão de tempo. Então, eu, de fato, acho que isso seria uma gambiarra e seria até meio burro, porque você dá esse papel de coitadinho ao Bolsonaro. Abriu o inquérito, muito bem. O Eduardo Bolsonaro está agora ciente de que também está flertando com o Código Penal, com essa sua incursão nos Estados Unidos. Bolsonaro vai ser ouvido, o Alexandre de Moraes determinou à Polícia Federal que interrogue o Bolsonaro sobre esse financiamento do filho. Até aí, muito bem. Agora, adicionar a isso essa teatralidade do confisco ou do bloqueio de contas, acho que seria uma burrice, Fabiola. Aliás, ontem, né, Josias, o jurista que a gente ouviu aqui, o Dr. Carvalho, ele dizia que ele não vê nem crime nisso, nessa movimentação do Eduardo lá, né? É uma opinião dele como jurista, né? Ele disse aqui que ele vê uma movimentação política, mas ele acha que não é o caso da abertura de um inquérito e não é um caso de uma investigação de Eduardo Bolsonaro por isso. É uma opinião de um jurista, outros discordam, como o próprio Dr. Lênio também, que esteve aqui na sequência, discorda. Acha que sim, isso precisa ser investigado, assim como outros juristas que a Mônica ouviu. Há essa divergência no meio jurídico sobre isso. Há uma divergência, de fato. Nós ouvimos aqui ontem o doutor Luiz Francisco Carvalho Filho, e ele expôs esse seu ponto de vista, né, de que isso tudo se inseriria, essa movimentação do Eduardo Bolsonaro, num contexto de atividade política e que não envolveria crime. Agora, é um ponto de vista controverso, outros divergem dele, né? Então, o fato é que não é trivial a presença de um parlamentar, um deputado federal, licenciado do Brasil, de um estado da relevância de São Paulo, a presença de um personagem assim nos Estados Unidos, tentando cavar, com êxito ou sem êxito, surfando iniciativas alheias ou não. O fato é que ele está lá e a presença dele, ele fatura nas redes sociais a evolução da conjuntura nos Estados Unidos como se fosse obra da atividade dele, da articulação dele.
E tivemos o Marco Rubio, o chefe do Departamento de Estado norte-americano, admitindo numa comissão no Congresso dos Estados Unidos que é uma possibilidade efetiva a eventual imposição de sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Então tem esse quadro. E diante desse quadro, não é negligenciável a hipótese de que a Procuradoria teria que agir. E agiu. Paulo Gonet foi lá e, enfim, pediu a abertura de inquérito. O Supremo determinou a abertura do inquérito. Muito bem. Agora, adicionar a isso o bloqueio das contas do Bolsonaro, de fato, acho que nós evoluiríamos para uma fase teatral que daria ao Bolsonaro esse papel de coitadinho, olha, estão bloqueando agora as minhas contas e tal. E sabemos todos que o destino do Bolsonaro está traçado. Ele próprio, ele ladrilhou com provas de brilhante esse caminho que o conduz à cadeia. Ele vai para a cadeia, depois vai guerrear aí por uma prisão domiciliar, como fez o Fernando Collor, mas o destino dele está traçado. Não precisa a Procuradoria, a essa altura, fornecer matéria-prima para o Bolsonaro se fazer de vítima, se reforçar essa pose, essa vitimização que até agora não colou. Então, acho que até aqui foi bem. Agora, a partir daqui, se houver bloqueio de contas, isso aí realmente me parece um excesso. É aquele ponto que falávamos no início, Fabiola. Quando uma coisa se transforma no seu excesso, ou até no seu oposto. Até aqui foi bem o Gonet, fez uma bem assentada denúncia, muito consistente, se serviu adequadamente das provas reunidas pela Polícia Federal e pavimentou o caminho que leva o Bolsonaro à cadeia e os cúmplices dele junto. Não vale a pena conspurcar esse processo com efeitos teatrais, pirotécnicos, realmente não valeria a pena. Ó, tem aqui muita participação na nossa audiência, tem gente que fala, vai pra cima, Xandão, sempre tem isso aqui no nosso chat que aparece. As pessoas acham que Alexandre de Moraes não deve agir dessa maneira, né, arquivando o caso e tudo mais. Tem gente aqui dizendo, a Luísa Belém fala que bom que existe essa divergência no meio jurídico, sinal de que ninguém está com a verdade absoluta. E sempre há, né, Mônica, essa divergência no meio político, né, do meio jurídico a respeito disso. Isso deve ou não ser investigado, mas chama a atenção o caso, como até o Josias está falando. Um deputado licenciado no exterior e tramando, inclusive, lá para que juízes que estão, ministros do Supremo, que estão aqui num processo de julgamento de uma tentativa de golpe no Brasil, sofram uma sanção. É grave. O fato, eu acho, que o Josias pontua bem, quer dizer, como é o Bolsonaro, como é um ex-presidente, tudo é ponderado sempre sob o ponto de vista político, né? Então, bom, mas será que não vai ser muito pirotécnico ou não? Quer dizer, objetivamente, qualquer outro réu cujo filho estivesse tentando intimidar um juiz seria preso imediatamente, né? Por ser o Bolsonaro, há algumas ponderações, né? É como quando discutiu-se muito a questão do Aldo Rebelo, quando foi ser testemunha e levou ali uma bronca, vamos dizer assim, do Alexandre de Moraes. E ele falou, o Alexandre de Moraes fez algumas observações sobre o que ele estava opinando, que ele estava dando opiniões, não poderia dar opiniões, e o Aldo falou, não, eu não aceito censura. Só que o Aldo, ele não está como parlamentar na frente de um secretário de segurança. Ele já foi parlamentar e o Alexandre de Moraes já foi secretário de segurança. Ele é uma testemunha diante de um juiz. Nenhuma testemunha numa vara criminal vai chegar para um juiz, Fabiola, e falar, você está me censurando, sem levar uma espanada muito forte, né? Então, juiz é muito comum, os juízes comandam as audiências e têm, de fato, uma postura firme ali, né? Eu duvido que qualquer testemunha no Brasil chegue diante de um juiz e fale dessa forma. Está me censurando, está não sei o que lá. Agora, como é política, é um processo que é muito poluído, poluído não é a palavra, mas misturado, de fato, com a política, a gente vê essas cenas e a gente faz essas ponderações. Mas, objetivamente, quer dizer, se for considerado que ele está nos Estados Unidos tentando obstruir as investigações no Brasil e tentando, intimidar os juízes,
é um crime grave. É um crime grave e que tem que ter alguma consequência. Se há um financiador para que esse crime ocorra, algo tem que ser feito. Então, tudo vai depender do como vai ser considerado crime o que ele está fazendo, né? Mas que é uma atividade política também, ele está lá fazendo política. Então, as duas coisas se misturam muito. Daí essas ponderações, que num caso comum e corrente não seriam feitas, né?